Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar me assistindo. Eu espero que todo mundo esteja se cuidando. Meu nome é Marta Noves, eu faço parte do Grupo Espírita Francisco de Assis e hoje me foi pedido trazer o tema Compreender para ser compreendido. Antes disso, eu escolhi uma página do livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, por espíritos diversos. E desse livro eu escolhi a página Se Crês em Deus, autoria de Emmanuel. Diz o benfeitor: se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e de censura. Se crês em Deus, andarás na terra sem adversários, de vez que por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores, à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Emmanuel. Agora, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais que com certeza se encontram ao lado de cada um de nós agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, neste momento, refletindo acerca do legado de Jesus. Gratidão, Senhor. Gratidão pela vida. Gratidão por essa encarnação bendita. E o que pedimos, Senhor, neste momento, é resignação, esperança e também os meios para atravessarmos as dores pelas quais passamos neste momento, porque bem sabemos que só através da dor conseguiremos progresso enquanto espíritos imortais que somos. Que nossas mentes estejam bem abertas, bem como nosso coração, para que possamos receber as reflexões compartilhadas conosco neste dia, transformando-as em atos do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar esse tema da compreensão, compreender o outro, primeiro compreender para depois ser compreendido,
eu me lembrei da história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano que vivia a época de Jesus. E a gente sabe que todo publicano era mal visto naquela época. Isso porque o publicano era aquela criatura que cobrava impostos de seu povo e entregava esse dinheiro a Roma. Ora, nenhum judeu gostava do publicano, porque na verdade era um irmão seu que trabalhava contra aquele povo romano que os subjugava. Então havia um rótulo sobre aqueles que exerciam essa função de coletor de impostos. Eram ladrões, eram pessoas de má vida, não prestavam. E parece que ninguém estava muito preocupado com aquilo que se passava dentro do coração daquele coletor de impostos, né? Eles tinham, além disso, uma prerrogativa. Eles podiam ficar com parte do dinheiro arrecadado para si mesmos. E isso só fazia aumentar a raiva dos judeus. Mas se a gente lembrar, o apóstolo Mateus, que antes se chamava Levi, era um coletor de impostos. E Jesus foi até ele e o convidou para fazer parte do seu apostolado. Será que Jesus, que tudo vê, que consegue enxergar o interior e o coração de cada um de nós, não sabia que aquele homem era um coletor de impostos? Será que para Jesus importava o que Levi, depois Mateus, tinha feito até aquele momento do convite? Será que Jesus realmente se importava com isso? E aí a gente se lembra da mulher adúltera. A mulher adúltera chegou até Jesus e depois que todos saíram daquela praça, o que ele disse a ela? Vá e não tornes a pecar. Da mesma forma, não podemos deixar de lembrar de Madalena, que numa noite saiu rumo ao encontro de Jesus, que se encontrava na casa de Simão Pedro. E quando chegou lá, segundo Amélia Rodrigues, se sentiu tão acolhida. É como se aquele homem já a esperasse. E quando ele a viu, olhou dentro de seus olhos e disse: o mundo te ama e te deseja. Eu apenas te amo. Madalena ficou tocada e a partir dali mudou sua vida. Isso porque qualquer um de nós, quando tem o coração tocado por Jesus, jamais será o mesmo. E quando a gente volta a falar e a lembrar de Zaqueu, a gente também se lembra que ele não era um simples coletor de impostos, não. Ele era o chefe deles todos. Então imaginemos o peso que não caía sobre aquela criatura. Mas aí Lucas, em seu evangelho, vem nos dizer que Zaqueu estava feliz quando soube que Jesus passaria pela estrada de Jericó. Ele desejava, ele queria ardentemente esse encontro com o mestre. Correu, mas quando chegou lá, teve dois empecilhos. Duas coisas o impediam de ver, de se encontrar com aquele homem. A primeira era a sua estatura, porque Zaqueu era muito baixo. Então, ele não ia conseguir suplantar a segunda coisa que o atrapalhava, a multidão.
A multidão estava à sua frente. O que ele poderia fazer para enxergar aquele homem? Resolveu então subir numa figueira seca. Era chamada assim porque não era capaz de produzir frutos. Um sicômoro. Subiu e ficou lá de cima a olhar Jesus, os apóstolos e a multidão que o acompanhava. Quando eis que de repente todos foram surpreendidos. Jesus olha para cima daquela árvore e fala com aquele homem, chama-o pelo nome, afinal, ele conhece a todos nós. Diz a ele, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje vou me hospedar em sua casa. Zaqueu não cabia em si de tanta alegria. Mas aqueles que estavam ali à sua volta começaram a se rebelar e começaram a dizer, mas como assim? Como nosso mestre vai se hospedar na casa de um pecador, na casa de um ladrão? Isso é um absurdo. E isso não era só a multidão. Os apóstolos também questionavam o mestre, que foi para a casa de Zaqueu. Lá foi muito bem recebido. E sua alegria era enorme à medida que Zaqueu ia falando, Senhor, eu criei empregos nessa cidade. Várias pessoas vêm de Jerusalém até aqui só para se empregarem. Senhor, eu também estou disposto a dividir e a doar metade de tudo que eu tenho aos necessitados. Jesus se enchia de alegria. E a cada frase de Zaqueu dizia, bem-aventurado seja você, Zaqueu. E depois ele ainda disse, Senhor, se por acaso tomei mais do que devia de algum dos meus irmãos, me comprometo em devolver essa importância ao quádruplo. E Jesus dizia, bem-aventurado seja você, Zaqueu. E observem, as pessoas começaram então a perguntar e a questionar Jesus de forma mais incisiva do porquê ele se encontrava ali na casa daquele pecador, na casa daquele ladrão. E Jesus, no momento em que se sentiu incomodado, com muita serenidade, segundo Humberto de Campos nos conta, no livro Boa Nova, perguntou aos presentes, vocês realmente acham que o Evangelho veio transformar pessoas em ricos, de ricos e miseráveis, e mendigos? O mundo é um necessitado, e bem-aventurado é aquele que sabe usar o poder e a riqueza que lhe foram emprestados em prol da humanidade. Então vejamos, Zaqueu foi rotulado como ladrão. Quantos de nós também não fazemos o mesmo? Quantos de nós não rotulamos pessoas? E quantas vezes também não somos rotulados por ações que tomamos, por ações que fazemos e muitas vezes nem nos damos conta daquilo? Será que se nós hoje estivéssemos num jantar ou num almoço com um amigo de infância esse que se tornou uma pessoa pública e enveredou pelos caminhos da corrupção, será que aqueles que nos vissem juntos não diriam, também é corrupta, também
é ladra porque está com esse homem de má vida, com esse homem que enveredou por caminhos tortuosos. Continuamos a fazer isso. Continuamos rotulando alguém porque está com outro alguém. E aquele ditado, diga-me com quem andas e eu vou te dizer quem és, continua na moda. Somos julgados a todo instante porque não conseguimos olhar, entender e enxergar o coração do outro. Nós só nos preocupamos com as aparências. E isso faz com que soframos e muitas vezes fazemos o outro sofrer também. Eu gosto muito de uma frase de um pensador que diz que ninguém passará 2 vezes pelo mesmo rio, porque o rio mudou e a pessoa também já não é a mesma. E também Haroldo Dutra Dias, numa de suas primeiras exposições, numa de suas primeiras palestras, costumava usar um exemplo que eu acho muito interessante e compartilho com vocês, o exemplo da fotografia. Haroldo nos diz que normalmente quando algo nos incomoda, simplesmente fotografamos a pessoa que nos fez sentir amargurada, a pessoa que nos fez sentir mal, aquele momento, a cena, e fotografamos. Depois passam 5 anos, 8, 10, e de repente nos encontramos com aquela pessoa. E sabem o que acontece? Nos lembramos exatamente do que aconteceu naquele momento. Achamos que ninguém é capaz de mudar. E se essa pessoa tem uma atitude diferente conosco, imediatamente dizemos: falsidade, tudo mentira. Nós, espíritas, pregamos a necessidade da transformação íntima. Vivemos falando em nos renovarmos. Entretanto, quando chega na prática, não conseguimos, porque achamos que o outro não é capaz de mudar. E isso é muito mais penoso, isso é mais dolorido quando acontece dentro de nossa casa. Quantas vezes um de nossos amores chega para nós e diz: não parece você? Por que está agindo dessa maneira? É uma punhalada dentro do nosso coração. Porque, na verdade, só estávamos tentando fazer diferente. Mas o outro não acredita. E pasmem, o outro também somos nós. Quantas vezes não assistimos alguém tentar mudar, tentar fazer diferente e ficamos a nos perguntar: será verdade? Será mentira? Será que isso realmente está acontecendo? Na verdade, nós cristalizamos, nós paramos, nós definimos alguém e achamos que esse alguém não é capaz de mudar. E aí, como é que a gente vai falar de compreensão? Como é que a gente vai falar de mudança? Nós estamos vivendo agora no planeta um momento muito delicado. Um momento em que, apesar de se fazer necessário a compreensão mútua, ainda nos pegamos apontando e reclamando daqueles que não conseguem, como nós, entrarem numa grande corrente de força e de esperança rumo ao caminho de salvar vidas. Infelizmente, não somos iguais, não temos os mesmos pontos de vista. Conseguimos vencer um vício aqui, outro ali. Conseguimos angariar uma virtude aqui, outra acolá. Mas quantos vícios ainda por vencer? E aí,
Num momento como esse que estamos vivendo, quando alguém surge com um pensamento diferente de nós, com um pensamento às vezes mais voltado para o lado dos ganhos materiais, com outro tipo de preocupação, nós nos rebelamos, nós não somos capazes de compreender. Esse momento é momento de compreensão, sim. E quando encontramos pessoas que não estão nessa grande corrente em que nos encontramos neste momento, pensando em salvar vidas, ao invés de apontarmos o dedo, devemos entrar em prece coletiva por esses irmãos que ainda não conseguem pensar e ver a vida como estamos vendo neste momento. E isso não é só aqui no nosso país. Vemos isso no planeta inteiro. É muito importante que a gente consiga, neste momento, subir no sicômoro dos nossos corações, para que do alto consigamos essa conexão com os benfeitores espirituais. E a partir de então, tenhamos força, resignação e esperança para caminharmos nesses dias que se apresentam tão difíceis para cada um de nós. É preciso, neste momento, que vençamos as multidões que nos impedem de enxergarmos, de nos encontrarmos com Jesus Cristo. E que multidões são essas? Na verdade, assim como Zaqueu, também temos multidões internas e externas que nos impedem de fazer esse encontro com Jesus. Mas que multidão interna é essa? É a multidão do preconceito, do orgulho, dos conceitos arraigados durante muitas e muitas encarnações vividas. É o egoísmo. Essas multidões internas nos impedem de chegar perto do Mestre. Mas também existem as multidões externas, que são aqueles apelos exteriores, aqueles apelos que dizem: você tem que estar sempre bela, tem que vestir as melhores roupas, tem que fazer as viagens mais sensacionais, tem que ter a família mais perfeita. E aí eu me lembro de Rossandro Klinger, quando diz que nas fotos no Facebook, as famílias parecem fotos daquelas feitas para comerciais de margarina, todos sorrindo, perfeitos, ninguém briga, ninguém discute, ninguém pensa diferente. Utopia, mentira. E aí nos sentimos mal porque gostaríamos de ser e de viver com uma família como aquela. E passamos a desprezar a nossa. Que momento precioso estamos vivendo agora. Momento de isolamento. Momento em que estamos confinados, não com aqueles amigos que gostamos de estar, muitas vezes até com aqueles familiares com quem nos afinizamos mais. Somos obrigados a estar confinados com familiares que nem sempre são aqueles que têm mais afinidade conosco. Que aprendizado, meus irmãos, podemos tirar deste momento que vivemos agora. Quanta coisa podemos estar aprendendo. Podemos sair dessa situação difícil muito melhores do que quando entramos nela. Melhores enquanto indivíduo, enquanto espírito imortais que somos.
mais melhores enquanto humanidade. É o progresso batendo a nossa porta. E o que vamos fazer com essas oportunidades que surgem para nós agora? De crescimento, de aprendizado, de progresso. Será que vamos estacionar? Só depende de nós. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Não nos esquecendo jamais do que lemos hoje na página inicial de Emmanuel. Por pior que sejam as previsões futuras, por pior que sejam os acontecimentos do momento, diz Emmanuel, conservarás o coração tranquilo, na certeza de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda e qualquer perturbação. Muita paz, muita alegria e muita esperança e vontade de assistir esse novo mundo que se apresenta para nós, não como espectadores, mas como pessoas atuantes nesse grande cenário que se apresenta em nossas vidas neste momento. Agora, um tarefeiro do Centro Espírita Irmã Rosa fará a página de encerramento e também falará sobre a água fluidificada. Muita paz a todos. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela vida. Por cada minuto que temos aqui, neste planeta, para o nosso crescimento e aprendizado. E rogar a Deus que possamos passar por esses dias difíceis e extrair deles as lições necessárias para vivermos melhor. Jesus disse: pois, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, reunidos agora em família, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e roguemos a presença de Jesus em nossos lares. Ele, irradiando uma intensa luz que envolve a todos nós e aos nossos familiares. Sentimos nesse momento uma onda de paz a nos envolver. Somos tomados de mais fé, mais esperança, mais otimismo. A luz de Jesus é tão forte que cada cômodo da nossa casa fica iluminado. Onde o Mestre está, há amor, o perdão, o companheirismo, o entendimento, a paz. A luz é tão intensa que expande para outras casas, iluminando outros lares, outras famílias, envolvendo a todos com o imenso amor de Jesus. E assim, rogamos ao Pai para que Jesus permaneça em cada lar desse planeta. E tocados todos pelo amor de Jesus, possamos descobrir a grande importância que é viver em família.
Ajuda-nos, Pai. Te rogamos, Senhor, também a fluidificação das nossas águas, que nelas a espiritualidade amiga deposite os bálsamos para o alívio dos nossos males. Deus, um raio, uma faixa do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Que assim seja, graças a Deus.